Meu nome é Clara. Tenho 30 anos e moro em uma pequena cidade perto do Lakeside Lodge. Naquela noite, o frio atravessava meu casaco como se fosse uma lâmina, mas nada era mais doloroso do que a expressão no rosto da minha própria mãe. Era a véspera de Natal. O Lakeside Lodge brilhava com luzes douradas, e de onde eu estava eu conseguia ouvir as risadas, sentir o cheiro do peru assado e das árvores de pinheiro decorando o lugar. Ao meu lado estava meu filho Benjamin, de apenas 6 anos, segurando minha mão com força. Ele tremia de frio. Tudo o que ele queria era ver os primos, entrar em um lugar quente e sentir que pertencia àquela família. Eu subi os degraus da entrada pronta para entrar, mas minha mãe permaneceu parada na porta. Ela não abriu espaço. Ficou ali, bloqueando a passagem e impedindo que o calor chegasse até nós. Ela não parecia feliz em me ver. Na verdade, parecia incomodada com a nossa presença. Desculpa, Clara, ela disse em voz alta, com um tom frio suficiente para que todos atrás dela escutassem. Este ano temos limite de pessoas. São regras do Corpo de Bombeiros. Olhei por cima do ombro dela e vi a sala cheia. Havia parentes distantes, vizinhos e até amigos do meu irmão da faculdade segurando taças de vinho. O lugar estava lotado. Mãe, está congelando aqui fora, falei baixinho. Nós dirigimos por 2 horas para chegar. Você não estava na lista, ela respondeu rapidamente. Volte para casa. Então ela fez algo que eu nunca imaginei que minha própria mãe faria. Ela fechou aquela pesada porta de madeira bem na minha frente. Ouvi o clique da fechadura enquanto eu permanecia parada na neve, segurando a mão do meu filho que tentava segurar o choro. Eu não chorei. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim mudou. Finalmente entendi uma verdade que eu vinha tentando ignorar há anos. Para eles, eu não era realmente parte da família. Eu era apenas um problema que eles finalmente decidiram deixar do lado de fora. Mas eu ainda não sabia que aquela noite seria o começo de uma grande mudança na minha vida. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Sabia que, se encarasse aquela porta novamente, eu iria desmoronar. E eu me recusei a dar a eles o prazer de me ver chorando. Não naquela noite. Nunca mais. Desci os degraus de madeira da varanda com cuidado para não escorregar no gelo. O ar gelado queimava meus pulmões, mas a dor no meu peito era ainda mais intensa. Era a mistura de vergonha, rejeição e aquela velha sensação de nunca ser boa o bastante. Um sentimento que eu carregava desde criança. Apertei a mão de Benjamin. Ele tentava ser forte, mas eu sentia o pequeno corpo dele tremendo através das luvas. Mamãe? Ele perguntou com a voz baixa, abafada pelo cachecol. Eu fiz alguma coisa errada? Aquelas palavras acabaram comigo. Parei no meio da neve, ao lado do nosso velho carro. Me ajoelhei, sem me importar com a lama gelada molhando minha calça, e puxei meu filho para perto. Olhei para seus olhos cheios de lágrimas. Não, meu amor, respondi tentando controlar a voz. Você não fez nada de errado. Você é perfeito. Você é o melhor menino do mundo. Então por que a gente não pode entrar? Ele perguntou. A vovó disse que tinha biscoitos. Eu vi a árvore pela janela. Meu coração apertou. Eu sabia que ele merecia uma resposta verdadeira, mas naquele momento eu só queria protegê-lo. Eles só estão com muita gente lá dentro, menti. É uma regra de segurança, igual quando o ônibus da escola está cheio e não pode entrar mais ninguém. Ele balançou a cabeça concordando, mas eu percebi a dúvida no olhar dele. Benjamin tinha apenas 6 anos, mas era inteligente demais para não perceber quando algo estava errado. Ele sabia que família de verdade sempre encontra espaço para quem ama. Sabia que ninguém deixa alguém do lado de fora, no frio e na neve, a menos que realmente não queira aquela pessoa por perto. Coloquei Benjamin no banco de trás do carro e prendi o cinto de segurança dele. Liguei o aquecedor no máximo e direcionei o ar quente para suas mãos congeladas. Depois me sentei no banco do motorista, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Fiquei olhando para as janelas iluminadas do lodge. O lodge dos meus pais. E essa era a parte mais dolorosa, aquilo não era novidade. Aquela rejeição não tinha sido uma surpresa. Era apenas a versão mais cruel de algo que eu sentia desde que nasci.
Eu sempre fui a outra filha. A criança que veio 3 anos depois de Tyler. Meu irmão, o filho perfeito aos olhos deles. Desde pequenos, a diferença entre nós era impossível de ignorar. Tyler era tratado como o sol da família, enquanto eu parecia apenas uma sombra esquecida no canto. Se Tyler tirava uma nota baixa na escola, meus pais contratavam professores particulares caros e diziam que o problema era o professor que não sabia ensinar. Mas quando eu tirava as melhores notas da turma, eles apenas faziam um gesto de aprovação e diziam: era o mínimo que esperávamos. Eu ainda lembrava dos natais de quando éramos crianças. Tyler descia as escadas e encontrava uma bicicleta nova, videogames e vários presentes embrulhados em papéis brilhantes. Eu encontrava roupas, meias e coisas necessárias, como um casaco porque o antigo já não servia mais. Tyler precisa mostrar quem ele é, minha mãe dizia quando eu perguntava por que ele ganhava um violão que nunca tocava enquanto eu não recebia os materiais de arte que tanto queria. Você é mais prática, Clara. Você é forte. Não precisa dessas coisas. Mas com o tempo eu entendi o verdadeiro significado daquela palavra. Prática era apenas uma maneira mais gentil de dizer que eu não era prioridade. Conforme crescemos, a diferença entre nós ficou ainda maior. Tyler fazia escolhas erradas e meus pais sempre apareciam para consertar tudo. Na escola, ele bateu 3 carros. Meu pai pagou todos os reparos, multas e até os aumentos do seguro. Garotos são assim mesmo, ele dizia enquanto colocava a mão no ombro de Tyler, como se aquilo fosse uma desculpa suficiente. Enquanto isso, eu trabalhava. Comecei a trabalhar como garçonete aos 15 anos porque não queria depender do dinheiro deles. Eu guardava cada centavo que ganhava. Com meu próprio esforço, comprei um velho Honda Civic usado. Quando o câmbio quebrou, meu pai apenas olhou para mim e disse: você deveria ter cuidado melhor dele, Clara. Responsabilidade é uma lição que você precisa aprender. Ele disse isso para mim, a garota que fazia turnos duplos enquanto Tyler estava viajando para Cancún usando o cartão de crédito dele. Aquilo doeu. Muito. Mas eu ainda acreditava que, se me esforçasse o suficiente, se construísse uma vida de sucesso, finalmente eles iriam me enxergar. Eu achava que minhas conquistas seriam a chave para conquistar o amor deles. Então eu construí meu próprio caminho. Não pedi dinheiro para meus pais para fazer faculdade. Peguei empréstimos, trabalhei à noite e consegui me formar com honras. Depois criei minha própria empresa de organização de eventos, a Claras Ocasiões. Tudo começou na mesa da minha cozinha, com apenas um notebook antigo e alguns panfletos impressos. Com muito trabalho, transformei aquele pequeno negócio na maior empresa de eventos do condado. Eu organizei casamentos, eventos corporativos, festas beneficentes e grandes celebrações. Eu conquistei minha independência. Comprei minha própria casa. Criei Benjamin sozinha depois que o pai dele foi embora. Fiz tudo o que esperavam de uma pessoa responsável. Enquanto isso, Tyler continuava seguindo o caminho oposto. Ele abandonou a faculdade. Criou negócios que nunca passavam de ideias mal planejadas ou projetos que desmoronavam em poucas semanas. E sempre que precisava de dinheiro, corria para nossos pais. Eram dezenas de milhares de dólares. Eles chamavam de investimentos. Mas eu sabia a verdade. Era apenas dinheiro jogado em um buraco sem fundo. Mesmo assim, para eles, Tyler nunca era o problema. Eu era a filha que precisava provar seu valor, enquanto ele era o filho que sempre merecia uma segunda chance. Para eles, Tyler era sempre visto como um gênio incompreendido que só precisava de uma oportunidade para finalmente vencer. Eu, por outro lado, era considerada a filha fria e independente, aquela que não precisava de ninguém. Mas a verdade era diferente. Eu precisava deles. Eu precisava sentir que meus próprios pais me amavam. Em todos os feriados, eu tentava conquistar um lugar naquela família. Eu levava os melhores vinhos, comprava suéteres de cachemir para minha mãe e garrafas de uísque antigo para meu pai. Na Páscoa, eu fazia questão de receber todos na minha casa. Passava 3 dias preparando cada detalhe, cozinhando tudo do zero e tentando criar o momento perfeito. Eles chegavam, aproveitavam minha comida, bebiam meu vinho e, durante todo o tempo, a conversa acabava sempre no mesmo assunto: Tyler. Tyler está pensando em se mudar para Los Angeles, minha mãe dizia com os olhos brilhando de orgulho.
Ele quer trabalhar como produtor. Nós vamos ajudar com o aluguel dele no primeiro ano. Que ótimo, eu respondia, tentando sorrir enquanto recolhia os pratos sujos da mesa. Eu acabei de fechar o contrato para organizar o evento do prefeito, eu comentava, esperando pelo menos um pouco de reconhecimento. Que bom, querida, meu pai respondia distraído, sem nem levantar os olhos. Passa o sal. Que bom. Era isso que eu recebia. Apenas isso. Mas aquela noite deveria ser diferente. Naquele ano, eu tinha me esforçado mais do que nunca. Passei semanas ajudando minha mãe a planejar o cardápio do Natal pelo telefone. Me ofereci para pagar parte das flores da decoração da festa no lodge. Enviei várias caixas de champanhe como presente. Eu realmente achei que fazia parte daquilo. Achei que, finalmente, aos 30 anos, eu tinha conquistado meu lugar naquela mesa. Olhei para o meu vestido. Era um lindo vestido de veludo vermelho escuro. Eu tinha comprado especialmente para aquela noite porque minha mãe sempre dizia que vermelho combinava com o espírito natalino. Eu arrumei meu cabelo com cuidado. Vesti Benjamin com um pequeno terno e uma gravata borboleta, porque sabia que meu pai gostava de crianças bem vestidas e educadas. Eu tinha feito tudo o que eles esperavam de mim. E mesmo assim, eles fecharam a porta na minha cara. Limite de capacidade. Aquela mentira continuava ecoando na minha cabeça. Olhei novamente para o lodge. Pelas janelas, eu conseguia ver pessoas se movimentando atrás das cortinas. Vi minha prima Sarah rindo. Vi meu tio Mike. Vi vizinhos e até parceiros de negócios dos meus pais. Pessoas que nem eram da família estavam lá dentro. Então eu entendi. Não existia limite de espaço. O lodge era enorme. Tinha um salão de festas, uma sala de jantar que acomodava mais de 50 pessoas. Havia espaço suficiente para todos. Todos, menos para mim. Foi naquele momento que uma lágrima finalmente caiu. Ela desceu pelo meu rosto rapidamente, quente contra o frio daquela noite. Limpei com raiva, como se pudesse apagar aquela dor. Mamãe, podemos ir para casa? Benjamin perguntou do banco de trás. Eu estou com frio. Sim, meu amor, sussurrei. Nós vamos para casa. Vamos fazer o nosso próprio Natal. Só você e eu. Coloquei o carro em movimento. Minhas mãos tremiam, mas eu respirei fundo e tentei manter o controle. Dei ré na vaga enquanto os pneus esmagavam a neve no chão. Antes de ir embora, olhei uma última vez para aquela casa onde cresci. O lugar onde passei 30 anos tentando ser notada, tentando provar que eu também merecia amor. Adeus, falei olhando para aquela porta fechada. E dessa vez eu realmente quis dizer. Eu estava cansada. Cansada de tentar comprar um amor que nunca esteve à venda. Eu tinha terminado de ficar parada naquela varanda congelante. Eu estava indo embora e não pretendia voltar. A estrada que levava para longe do lodge era estreita, cheia de curvas e quase completamente escura. Os altos pinheiros dos dois lados bloqueavam a luz da lua, criando um caminho cercado por sombras. A única iluminação vinha dos faróis do carro, que cortavam a neve caindo à frente. Dentro do veículo, o silêncio era pesado. O único som era o aquecedor funcionando e o pequeno soluço de Benjamin no banco de trás. Mamãe? Sim, bem? Vovó Mary também não queria me ver? A pergunta dele me atingiu como uma dor física. Vovó Mary, a mãe do meu pai. Ela era a única pessoa daquela família que realmente parecia me enxergar. Quando eu era criança, ela mandava cartões de aniversário com notas de $20 dentro e sempre escrevia: compre alguma coisa só para você, Clara. Ela foi a única que apareceu na minha formatura da faculdade quando meus próprios pais disseram que estavam ocupados demais para ir. Mas agora a vovó Mary estava velha. Ela morava em uma pequena casa de hóspedes atrás do lodge e já não tinha muita influência sobre as decisões dos meus pais. Eu imaginei que ela estivesse lá dentro, sentada perto da lareira, talvez se perguntando por que eu não tinha aparecido. Ou talvez eles também tivessem mentido para ela. Talvez tivessem dito que eu estava doente. Talvez falassem que eu estava ocupada demais para ir. Vovó Mary ama muito você, falei tentando manter minha voz firme. Ela nunca mandaria você embora.
Isso não foi decisão dela. Eu já tinha percorrido cerca de 8 quilômetros pela estrada, perto da entrada da rodovia, quando meu celular começou a vibrar no porta-copos. A tela iluminou o interior escuro do carro. Era uma ligação da vovó Mary. Meu estômago se apertou. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos. Uma parte de mim queria deixar cair na caixa postal. Eu não tinha forças para inventar desculpas. Também não queria ouvir a tristeza na voz dela caso pensasse que eu simplesmente tinha escolhido não aparecer na festa. Mas era minha avó. Eu não conseguia ignorá-la. Reduzi a velocidade e encostei no acostamento, mantendo o motor ligado. Respirei fundo, limpei rapidamente o rosto e apertei o botão para atender. Oi, vó, falei tentando parecer animada. Feliz Natal. Clara. A voz dela veio firme. Não parecia frágil ou cansada. Parecia preocupada. Onde você está? Estou procurando você há quase uma hora. A festa já começou. Onde está o Benjamin? Mordi o lábio. A mentira estava pronta na minha cabeça. Eu estou doente, vó. O carro deu problema. Seria tão fácil protegê-la da verdade. Seria tão simples desaparecer e deixar que todos tivessem a noite perfeita que queriam. Mas então olhei pelo retrovisor. Vi o rosto triste de Benjamin refletido na escuridão do banco traseiro. Ele enxugava os olhos em silêncio. Por que eu deveria mentir? Por que eu deveria proteger pessoas que acabaram de humilhar meu filho? Clara, minha avó chamou novamente. Me responda, querida. Você vem para cá? Fiquei alguns segundos em silêncio. Eu estava lá, vó, respondi finalmente. Minha voz falhou, e eu não consegui mais segurar. A verdade saiu de uma vez, como água rompendo uma barreira. Eu estava lá há 10 minutos. Você estava? A voz dela mudou, cheia de confusão. Então onde você está agora? Eu não vi você chegando. Mamãe me barrou na porta, eu disse. Naquele momento, eu já estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava manter a voz firme. Ela não deixou a gente entrar. Do outro lado da linha, ficou um silêncio profundo. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo pequeno ruído da ligação. Ela fez o quê? A voz da vovó Mary estava baixa, mas havia algo nela que me deixou alerta. Não era apenas surpresa. Era raiva contida. Ela disse que tinha limite de pessoas, falei soluçando. Disse que meu nome não estava na lista. Falou que eram regras do corpo de bombeiros. Depois fechou a porta na minha cara, vó. Ela deixou eu e Benjamin parados na neve. Ouvi um barulho vindo do outro lado da chamada. Parecia o som da bengala dela batendo com força no chão. Ela falou em limite de pessoas? Sim. E mandou vocês embora? Sim. E Tyler está aí? Eu vi o carro dele na entrada, respondi. A caminhonete nova dele. Entendi. O tom da vovó Mary mudou completamente. Aquela não era mais a voz doce da avó que fazia biscoitos e contava histórias antigas. Era a voz da mulher que tinha ajudado a construir o Lakeside Lodge 40 anos antes, alguém que enfrentou dificuldades, trabalhou com as próprias mãos e criou aquele lugar do nada. Era a voz da dona daquela família. Clara. Sim, vó? Onde você está agora? Estou perto da estrada. Estou indo para casa. Não. A resposta veio imediata. Você não vai. Vó, por favor. Eu não consigo voltar para lá. Não consigo olhar para eles depois disso. É humilhante demais. Vire o carro. Ela falou como uma ordem. Agora. Vó. Clara, escute bem. A voz dela ficou firme como aço. Você vai virar esse carro e voltar para minha casa. Não estacione no estacionamento dos convidados. Pare diretamente na entrada principal. Você entendeu? Mas minha mãe disse. Eu não me importo com o que sua mãe disse. A resposta dela veio cortante. Essa casa não é dela.
Esse lodge não é dela. É meu. E eu não vou aceitar que minha neta passe a véspera de Natal dentro de um carro enquanto aquele aproveitador do Tyler está bebendo meu vinho. Fiquei sem palavras. Eu nunca tinha ouvido minha avó falar daquela maneira sobre Tyler. Ela sempre tentava evitar conflitos. Sempre era a pessoa que mantinha a paz e ficava em silêncio. Mas daquela vez era diferente. Vire o carro, Clara. A voz dela ficou um pouco mais suave. Faça isso pelo Benjamin. Ele merece ter um Natal de verdade. Olhei para o banco de trás pelo espelho. Benjamin me observava com os olhos arregalados. Quem é? Ele perguntou baixinho. É a vovó. Ela está brava? Respirei fundo. Sim, respondi. Mas não com a gente. Minhas mãos tremiam, mas não era mais por causa do frio. Era pela mistura de nervosismo e uma sensação que eu não sentia há muito tempo, esperança. Está bem, vó, falei. Eu estou voltando. Ótimo, ela respondeu. Vou esperar na varanda. Deixe o telefone ligado. Então a ligação terminou. Fiquei alguns segundos parada, ouvindo apenas o som do motor funcionando. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era tristeza. Era medo, sim, mas junto vinha outra coisa. Expectativa. Eu sabia que vovó Mary tinha um plano. Coloquei o carro em movimento, conferi a estrada e fiz o retorno. Os faróis iluminaram os pinheiros cobertos de neve enquanto eu voltava em direção ao lodge. A gente está voltando? Benjamin perguntou preocupado. Mas mamãe, eles disseram que não. Mas a vovó disse que sim, respondi, acelerando um pouco. E quando a vovó Mary fala alguma coisa, todo mundo escuta. O caminho de volta pareceu muito mais rápido. Meu coração batia forte dentro do peito. Eu imaginava a reação da minha mãe quando me visse novamente. Ela ficaria furiosa. Talvez fizesse uma cena. Talvez dissesse para todos que eu estava tentando estragar a festa. Mas minha avó tinha mandado eu voltar. E eu iria obedecer. Entrei novamente na longa estrada que levava ao Lakeside Lodge. Havia carros estacionados por todos os lados. BMWs, Mercedes, SUVs. Parecia que a cidade inteira estava naquela festa. Passei pelo mesmo lugar onde tinha estacionado antes e continuei dirigindo. Segui exatamente a instrução da minha avó. Parei bem na entrada principal. E então eu a vi. Vovó Mary estava parada na varanda da frente. Ela não usava casaco apesar do vento gelado. Vestia um elegante vestido de veludo, segurava sua bengala e permanecia firme, de pé, encarando a noite fria como uma verdadeira matriarca. Ela parecia uma comandante avaliando suas tropas. Quando viu meu carro se aproximando, ela não sorriu. Apenas fez um pequeno aceno com a cabeça, como se já soubesse exatamente o que precisava acontecer. Estacionei o carro e desliguei o motor. Saí do veículo com as pernas ainda trêmulas. Dei a volta rapidamente e abri a porta traseira para tirar Benjamin. Venha, meu amor, falei baixinho. Vá até a vovó. Subimos os degraus da varanda juntos. Minha mãe já não estava mais na porta. Ela havia fechado a entrada novamente. Vovó Mary abriu os braços e puxou Benjamin para um abraço apertado. Ah, meu querido menino, ela sussurrou, beijando o topo da cabeça dele. Você está congelando. Me perdoe por isso. Depois ela levantou o olhar para mim. Seus olhos estavam firmes, cheios de uma mistura de preocupação e determinação. Você está tremendo, Clara. Eu estou bem, respondi, mesmo sabendo que não estava. Você vai ficar, ela disse com segurança. Então ela se virou para aquela enorme porta de madeira. Ela não bateu. Ela não tocou a campainha. Apenas levantou sua bengala e bateu a ponta contra a porta com força. Em seguida, abriu a entrada sem hesitar. Venha comigo, ordenou. Entramos. A primeira coisa que senti foi o calor envolvendo meu corpo. O cheiro de canela misturado com perfume caro tomou conta do ambiente. Depois veio o som. O lodge estava cheio.
Havia música tocando suavemente. Pessoas espalhadas em grupos, segurando taças, conversando e rindo como se nada estivesse acontecendo. Minha mãe estava perto da lareira, segurando uma taça de champanhe enquanto ria de alguma coisa que Tyler dizia. Ele usava um terno que parecia novo, provavelmente comprado com o dinheiro do meu pai. Então vovó Mary entrou comigo e Benjamin logo atrás. O silêncio não aconteceu imediatamente. Primeiro, algumas pessoas próximas à porta pararam de conversar. Depois começaram os olhares discretos. Um cutucava o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Aos poucos, aquele silêncio se espalhou pelo salão inteiro, como uma onda atravessando a sala. Até que a música suave foi a única coisa que continuou tocando. Minha mãe se virou. O sorriso dela desapareceu no mesmo instante. Em poucos segundos, o rosto antes alegre e corado ficou completamente pálido. Ela olhou para mim, depois para Benjamin, e finalmente para a vovó Mary. Naquele momento, eu percebi que algo tinha mudado. Pela primeira vez naquela noite, minha mãe não parecia estar no controle. Mãe, ela disse, com a voz tensa e aguda. O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estivesse descansando na casa de hóspedes. Eu estava, respondeu vovó Mary. A voz dela não era alta, mas carregava autoridade suficiente para atravessar todo o salão em silêncio. Até receber uma ligação. Meu pai deu um passo à frente, claramente desconfortável com a situação. Mary, vamos evitar uma cena. Clara, nós já tínhamos dito para você ir embora em silêncio. Chega de mentiras, minha avó interrompeu. Ela nem sequer olhou para ele. Seus olhos continuavam fixos na minha mãe. Ela segurou minha mão e nos levou para o centro da sala, passando por todos aqueles olhares curiosos. Então apontou para o grande sofá de veludo em frente à lareira, o lugar onde normalmente ficavam os convidados mais importantes. Sente-se, ela ordenou. Eu me sentei. Benjamin subiu ao meu lado e escondeu o rosto no meu casaco, ainda assustado com tudo aquilo. Minha mãe veio rapidamente até nós, abaixando a voz em um sussurro furioso. O que você está fazendo? Clara, eu mandei você ir embora. Você está nos envergonhando. Temos convidados aqui. Sim, disse vovó Mary em voz alta. Nós temos convidados. Muitos convidados, inclusive. Ela olhou ao redor do salão. Mas, curiosamente, não havia espaço para a própria filha. Minha mãe ficou visivelmente desconcertada. Mãe, a situação é complicada. O responsável pelo corpo de bombeiros. Pare de inventar desculpas. Minha avó se virou e ficou diante da lareira, olhando para todos na sala. Minha nora me disse que havia um limite rígido de pessoas esta noite. Que era uma questão de segurança. Isso é verdade? Ninguém respondeu. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. Todos ali podiam ver o óbvio, havia espaço de sobra. Ela disse à minha neta que o nome dela não estava na lista, continuou vovó Mary. Disse que ela precisava ir embora. Na véspera de Natal. Mãe, por favor. Minha mãe tentou segurar o braço dela. Não aqui. Vamos conversar na cozinha. Vovó Mary afastou a mão dela. Não. Nós já passamos tempo demais escondendo problemas na cozinha. Chega de segredos. Então ela colocou a mão no bolso do vestido e tirou seu celular. Era um modelo antigo, mas ela sabia exatamente como usá-lo. Ela tocou na tela algumas vezes. Eu instalei uma câmera de segurança na varanda da frente no mês passado, depois de perceber algumas movimentações estranhas perto da propriedade. Ela envia alertas diretamente para o meu telefone. O rosto da minha mãe mudou imediatamente. Pela primeira vez naquela noite, eu vi medo verdadeiro nos olhos dela. Eu recebi o alerta enquanto estava me arrumando, continuou minha avó. Vi quando Clara chegou. E vi exatamente o que você fez. Ela levantou o celular e aproximou do microfone que a banda estava usando. Vamos ouvir juntos essa história sobre o tal limite de capacidade, não vamos? O microfone deu um pequeno ruído agudo, fazendo algumas pessoas se afastarem por um instante. Então o áudio da câmera começou a tocar pelo salão. Era perfeitamente claro.
Desculpa, Clara. Este ano temos um limite de pessoas. São regras do Corpo de Bombeiros. Era a voz da minha mãe. Fria. Sem emoção. Depois veio minha voz, baixa e desesperada. Mãe, está congelando aqui fora. Nós dirigimos por 2 horas. E então a resposta dela. Você não está na lista. Volte para casa. Em seguida, todos ouviram o som daquela pesada porta sendo fechada. E então veio a parte que fez meu coração apertar novamente. A voz pequena de Benjamin. Mamãe, eu fiz alguma coisa errada? Vovó Mary desligou o áudio. O silêncio que tomou conta do lodge era sufocante. Todos estavam olhando para minha mãe. Os vizinhos que ela passou anos tentando impressionar agora a encaravam com reprovação. Minha prima Sara levou a mão à boca, chocada com o que tinha acabado de ouvir. Minha mãe ficou parada no meio da sala, com o rosto completamente vermelho. Parecia procurar um lugar para desaparecer. E então ela fez o que sempre fazia quando era confrontada. Começou a chorar. Mas eu conhecia aquelas lágrimas. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram as lágrimas que ela usava quando queria transformar a si mesma na vítima. Eu só estava tentando manter todo mundo seguro, minha mãe choramingou, levando um lenço aos olhos. É muito estressante organizar esses eventos. Eu não quis fazer parecer daquele jeito. A Clara sabe que eu amo ela. Eu estava sobrecarregada. Ela olhou para o meu pai em busca de apoio. Frank, diga a eles. Diga como eu tenho ficado estressada com tudo isso. Meu pai abriu a boca para falar, mas vovó Mary o interrompeu antes. Guarde suas lágrimas, linda, disse ela friamente. Elas já não funcionam comigo. E certamente não vão convencer os convidados agora que todos ouviram como você trata a própria família. Foi apenas um mal-entendido, Tyler gritou do fundo da sala, avançando alguns passos. Ele ainda segurava uma bebida na mão e parecia irritado. Por que você está fazendo isso, vó? Está estragando a festa por causa da Clara. Ela mal faz parte da família. Eu senti aquela frase como um golpe. Ela mal faz parte da família. Vovó Mary virou lentamente o olhar para Tyler. A expressão dela era gelada. Venha aqui, Tyler. O quê? Venha aqui, repetiu ela, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. E traga a caixa de prata com você. Meus pais ficaram imóveis. A caixa de prata? Minha mãe perguntou, nervosa. Mãe, por que você quer isso agora? Todos os anos fazemos um brinde de Natal usando as taças de prata do seu avô, respondeu vovó Mary com calma, embora seus olhos continuassem duros. Vá buscar, Tyler. Elas estão no armário de exposição no corredor. Tyler não se mexeu. Ele olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para meu pai. Em poucos segundos, os três trocaram um diálogo silencioso cheio de preocupação. Nós não podemos, Tyler disse finalmente. Onde está a chave? Meu pai acrescentou rapidamente. A chave sumiu. Nós vamos procurar amanhã. É mesmo? Vovó Mary inclinou levemente a cabeça. Que estranho, porque aquele armário nem está trancado. Ele está emperrado, minha mãe respondeu rápido demais. A porta está presa. Não conseguimos abrir. O silêncio ficou ainda mais pesado. Então vovó Mary colocou a mão no outro bolso do vestido e tirou um pequeno papel. Era rosa. Um recibo de uma casa de penhores. Vocês não conseguem abrir, disse ela em voz baixa e perigosa, porque não existe nada lá dentro. Um choque percorreu o salão. As pessoas começaram a sussurrar. Tyler, continuou minha avó, levantando o recibo para que todos vissem. Quer explicar por que encontrei isso na lixeira do escritório? Quer explicar por que a prata da família, que está neste lodge desde 1920, está agora em uma loja de penhores chamada Quick Cash Pawn, na Quinta Rua? Olhei para meu irmão. O rosto dele perdeu completamente a cor. Eu ia recuperar, Tyler gaguejou. Era só um empréstimo temporário. Eu tinha uma oportunidade de negócio. Eu só precisava de dinheiro por alguns dias.
Eu ia pegar de volta na próxima semana. Dinheiro temporário? Vovó Mary soltou uma risada sem humor. Você colocou uma coleção de prata antiga avaliada em $50.000 em uma casa de penhores e recebeu apenas 4.000 em troca. Era um investimento, Tyler respondeu, elevando a voz. Então ela se virou para meus pais. E vocês? O olhar dela ficou ainda mais sério. Vocês sabiam, não sabiam? Meus pais permaneceram em silêncio. Nenhum dos dois teve coragem de responder. Apenas baixaram os olhos para o chão. Vocês sabiam que ele tinha roubado, disse vovó Mary. E, em vez de fazer com que ele assumisse a responsabilidade e devolvesse o que pegou, vocês decidiram impedir que Clara entrasse na festa. Então ela olhou para mim. O olhar dela ficou mais suave, cheio de tristeza. Eu não conseguia entender por que vocês estavam insistindo tanto nessa história de limite de pessoas para Clara, continuou ela, encarando meus pais. Mas agora eu entendi. Clara presta atenção nos detalhes. Clara trabalha organizando eventos. Ela teria percebido imediatamente que a prata não estava no armário. Ela teria feito perguntas. A verdade me atingiu como um choque. Eles não tinham me deixado do lado de fora porque não gostavam de mim. Eles tinham feito isso para proteger Tyler. Estavam protegendo o filho que tinha roubado da única pessoa que provavelmente descobriria tudo. Eu não tinha sido afastada porque eu não tinha valor. Eu tinha sido afastada porque eu era uma ameaça para as mentiras deles. Vocês tiraram Clara daqui para esconder um crime, anunciou vovó Mary para todos no salão. Escolheram proteger quem fez errado em vez de defender a filha que sempre fez o certo. Ela amassou o recibo da casa de penhores na mão e jogou aos pés de Tyler. Bem, disse ela. A festa acabou. O pequeno pedaço de papel rosa ficou jogado no tapete como uma marca de vergonha. Ninguém se abaixou para pegá-lo. Ninguém disse nada. Foi apenas um empréstimo, Tyler insistiu novamente, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. Ele olhou ao redor da sala procurando alguém que o defendesse. Mas, pela primeira vez na vida, ele não encontrou ninguém. Os vizinhos, os parceiros de negócios e até os parentes distantes apenas observavam com uma mistura de decepção e pena. Eu permanecia sentada no sofá, completamente imóvel. Mas minha mente estava trabalhando rápido, juntando peças que eu nunca tinha conectado antes. As joias da minha avó que desapareceram 3 anos atrás. O roubo na garagem em que apenas as ferramentas caras do meu pai sumiram. O dinheiro que eu guardava em um pote na cozinha quando tinha 16 anos e que simplesmente desapareceu. Sempre tinha sido Tyler. E eles sempre tinham protegido ele. Vocês sabiam. Minha voz saiu baixa, mas naquele silêncio absoluto do salão pareceu ecoar como um trovão. Olhei diretamente para minha mãe. Vocês sabiam que ele tinha roubado a prata da vovó? Ela desviou o olhar. Começou a apertar as mãos nervosamente, com o rosto vermelho e marcado pelas lágrimas. Clara, você não entende a pressão que ele está enfrentando, ela disse. Ele tem dívidas. Dívidas sérias. Nós só estávamos tentando ajudá-lo a se reerguer antes que sua avó descobrisse. Então eu finalmente entendi tudo. Então foi por isso que vocês me deixaram do lado de fora. Minha voz tremia, mas agora não era de tristeza. Era de compreensão. Vocês sabiam que, se eu entrasse, eu iria ajudar os funcionários da cozinha. Sabiam que eu abriria aquele armário para pegar os utensílios especiais. Sabiam que eu perceberia que as prateleiras estavam vazias. Você sempre teve que se meter em tudo, meu pai murmurou. Eu olhei para ele, sem acreditar. Me meter em tudo? Balancei a cabeça. Pai, eu não sou intrometida. Eu observo. Eu presto atenção. Eu sou responsável. E foi exatamente por isso que vocês tinham medo de mim. Aquela foi a verdade que eu nunca imaginei descobrir. Durante anos, eu pensei que eles me deixavam de lado porque eu não era boa bastante. Eu achava que era sem graça, difícil de amar, a filha que sobrou. Mas não era isso. Eles me excluíam porque eu era a única pessoa naquela família que ainda agia como um adulto. Eu era a única que não aceitava fingir que nada estava acontecendo.
Eu era testemunha que eles não podiam permitir que estivesse presente. Eles não me desprezavam porque eu tinha falhado. Eles tinham medo porque eu era capaz. Eles sabiam que eu nunca deixaria um roubo de $50.000 simplesmente ser esquecido. Vovó Mary se aproximou dos meus pais. Ela parecia pequena perto deles. Uma mulher idosa, com aparência frágil e cansada. Mas naquele momento, ela parecia a pessoa mais forte de toda a sala. Você penhorou a minha história, disse vovó Mary olhando para Tyler. Essas taças foram um presente de casamento para minha avó em 1920. Elas sobreviveram à Grande Depressão. Passaram por guerras e momentos difíceis. Mas não conseguiram sobreviver à sua ganância. Eu posso recuperar? Tyler implorou, segurando a mão dela. Vovó Mary puxou a mão de volta imediatamente, como se o toque dele tivesse queimado sua pele. Vó, por favor. Eu só preciso de $4.000. Eu consigo pegar de volta amanhã. Não destrua o Natal por causa de alguns copos de metal. Alguns copos de metal? Ela repetiu a frase com tristeza, balançando a cabeça. É isso que você enxerga? Apenas dinheiro e objetos? Você não entende o valor da história. Não entende o significado da confiança. Então ela se virou para os convidados. Peço desculpas a todos, disse com calma. Mas acho que chegou a hora de vocês irem para casa. Não existe mais festa. Não existe nada para comemorar aqui esta noite. Ninguém discutiu. Um murmúrio tomou conta do ambiente enquanto as pessoas pegavam seus casacos, fechavam os zíperes e caminhavam em direção à saída. Todos pareciam querer ir embora o mais rápido possível. O clima naquela sala havia se tornado pesado demais. Minha prima Sarah passou pelo sofá antes de sair. Ela parou por um instante e apertou meu ombro. Eu não fazia ideia, Clara, sussurrou. Sinto muito. Me liga na próxima semana. Eu apenas assenti, ainda tentando processar tudo. Em menos de 10 minutos, o lodge estava vazio. A música havia parado. Os funcionários do buffet recolhiam a comida na cozinha em silêncio, tentando não chamar atenção. Restávamos apenas nós. A família quebrada. Minha mãe finalmente parou de chorar. Agora que não havia mais plateia, sua expressão mudou. O rosto de vítima desapareceu e deu lugar à raiva. Ela se virou para a vovó Mary. Está feliz agora, mãe? Disse com desprezo. Você nos humilhou. Humilhou Tyler na frente da cidade inteira. Quem vai querer contratar ele agora? Quem vai investir nos negócios dele? Espero que ninguém, respondeu minha avó tranquilamente. Assim talvez ele finalmente aprenda a trabalhar para conquistar alguma coisa. Ele é seu neto, meu pai gritou. Você deveria apoiar a família. Eu estou apoiando a família. Vovó Mary caminhou até o sofá e colocou uma mão sobre meu ombro. Estou apoiando a única pessoa nesta sala que nunca me pediu um centavo. Estou apoiando a mulher que vocês deixaram do lado de fora, no frio. Naquele momento, a divisão ficou clara. Era 3 contra 2. Mas vovó Mary tinha algo que eles não tinham, a verdade. O relógio sobre a lareira marcou 10 horas da noite. O fogo estava quase apagado, restando apenas algumas brasas que lançavam sombras longas pelo salão. Todo mundo se acalme, meu pai disse, tentando recuperar o controle da situação. Ele caminhou até o carrinho de bebidas e serviu um copo para si mesmo. Suas mãos tremiam. Nós vamos resolver isso amanhã. Tyler cometeu um erro. Vamos pagar a casa de penhores, recuperar a prata e ninguém precisa saber de mais detalhes. Vamos apenas dormir e conversar depois. Não. A resposta de vovó Mary foi simples. Meu pai congelou com um copo ainda no meio do caminho. Desculpe. Ninguém vai dormir aqui esta noite, ela disse. Nem você, nem Linda, e muito menos Tyler. É véspera de Natal, mãe, meu pai respondeu soltando uma risada nervosa. O que você quer que a gente faça? Quero que vocês vão embora. O silêncio voltou a dominar o salão. Até Benjamin parou de se mexer. Ir embora, minha mãe perguntou, sem acreditar. Ir embora da sala?
Da propriedade, corrigiu vovó Mary. Tyler soltou uma risada incrédula. Você só pode estar brincando. Está congelando lá fora, e está a nossa casa. É mesmo? Vovó Mary perguntou calmamente. Ela abriu novamente sua pequena bolsa de veludo. Dessa vez, não tirou um celular. Nem um recibo. Ela retirou um documento dobrado. Parecia antigo. Eu construí este lodge junto com meu marido há 45 anos, começou ela. Quando seu pai faleceu. Ela olhou para meu pai. Eu deixei você morar aqui para ajudar a cuidar da propriedade. Deixei você acreditar que este lugar era seu. Deixei você agir como se fosse o dono de tudo. Ela colocou o documento sobre a mesa. Mas a escritura, o título oficial. Ela tocou o papel com o dedo. Meu nome é o único que aparece aqui. Mary E. Harrison. Ela fez uma pausa. Não Frank. Não Linda. E certamente não Tyler. O rosto do meu pai perdeu a cor. Mãe, você não pode nos expulsar. Não temos para onde ir, minha mãe disse, desesperada. Vocês têm um apartamento na cidade, respondeu vovó Mary. Aquele que compraram usando o dinheiro que pegaram emprestado do fundo de manutenção no ano passado. Sugiro que vão para lá. Mas fica a 2 horas daqui, minha mãe gritou. É véspera de Natal. Está nevando. Os olhos da minha avó ficaram duros. Ah, então está frio lá fora? É inconveniente ser mandada embora na porta de casa durante o Natal? Ela apontou para mim. Foi exatamente isso que você fez com ela. A voz de vovó Mary tremia de raiva. Você olhou para sua própria filha. Olhou para seu neto de 6 anos e mandou os dois irem embora por causa de uma mentira sobre o limite de pessoas. Naquele momento, você não se importou com a neve. Não se importou com o frio. Não foi a mesma coisa, minha mãe respondeu chorando. A Clara é forte. Ela aguenta. E vocês são frágeis, disse vovó Mary. E esse sempre foi o problema. Vocês passaram a vida inteira vivendo do meu esforço, do meu trabalho e dos meus sacrifícios. Mas essa vida fácil acabou. Ela olhou para o relógio na parede. São 22h05, anunciou. Vou dar até meia-noite para vocês. Peguem o essencial, entrem nos seus carros e saiam da minha propriedade. E se a gente não fizer isso? Tyler cruzou os braços, tentando parecer desafiador. Você vai chamar a polícia contra a sua própria família? Vovó Mary olhou para ele com uma expressão de pura decepção. Eu já chamei. O rosto de Tyler mudou imediatamente. Eu registrei uma denúncia de roubo, continuou ela com calma. Furto de $50.000. O silêncio tomou conta do ambiente. A polícia está vindo para recolher o recibo da casa de penhores e pegar o seu depoimento. Se você ainda estiver aqui quando eles chegarem, Tyler, você poderá explicar pessoalmente por que roubou uma senhora idosa. Tyler não esperou mais. A cor desapareceu do rosto dele tão rápido que parecia que ele tinha visto um fantasma. Ele não fez mala. Não pediu desculpas. Não olhou para ninguém. Apenas pegou as chaves em cima da mesa e correu para a porta. Poucos segundos depois, ouvimos a caminhonete dele ligar do lado de fora. O motor rugiu e os pneus deslizaram no gelo enquanto ele saía da propriedade em alta velocidade. Ele fugiu exatamente como sempre fazia. Como um covarde. Meus pais ficaram parados, sem reação. O filho favorito deles tinha abandonado os dois sem sequer olhar para trás. Ele nos deixou, minha mãe sussurrou. Ele sempre faz isso, respondi. Ele só fica por perto quando existe dinheiro envolvido. Meu pai olhou para a vovó Mary e depois para mim. Pela primeira vez, ele parecia realmente derrotado. Mãe, por favor. Meia-noite, minha avó respondeu. Ela virou as costas para eles e se sentou ao meu lado. Clara, quer um chocolate quente? Meus pais permaneceram parados por mais alguns minutos. Eles esperavam que ela mudasse de ideia. Esperavam o perdão que sempre tinha vindo antes. Mas vovó Mary apenas passou a mão no cabelo de Benjamin e fingiu que eles nem estavam ali. Finalmente, eles se moveram.
Ouvi passos subindo as escadas. Depois vieram os sons das malas sendo arrastadas pelo chão. Discussões. Portas abrindo e fechando. Às 23h45, eles desceram novamente. Estavam usando casacos pesados e carregavam malas caras. Minha mãe parou na porta e olhou para mim. Espero que você esteja feliz, Clara. Você destruiu essa família. Eu encarei ela. Sim, eu ainda sentia tristeza. Mas culpa? Não. Não mais. Eu não destruí a família, mãe, respondi calmamente. Eu apenas parei de ser a pessoa que mantinha tudo de pé sozinha por vocês. Ela fez uma expressão de desprezo e saiu. Meu pai foi logo atrás, com a cabeça baixa. A pesada porta de madeira se fechou atrás deles. O som do carro desapareceu lentamente na distância. Então vovó Mary soltou um longo suspiro. Ela se deixou afundar um pouco no sofá, como se toda a força que havia mostrado naquela noite finalmente estivesse desaparecendo. Você está bem, vó? Perguntei, segurando a mão dela. A pele dela parecia frágil, quase como papel. Estou cansada, Clara, ela sussurrou. Estou cansada há muito tempo. Demorei demais para fazer isso. Mas você fez hoje, respondi. É isso que importa. Eu fiz por você, ela disse. E por ele também. Ela olhou para Benjamin, que tinha adormecido com a cabeça apoiada no meu colo. Obrigada, falei. Não me agradeça ainda, ela respondeu, endireitando a postura. Nós temos assuntos importantes para conversar. Vovó Mary não queria deixar aquela conversa para o dia seguinte. Disse que a adrenalina daquela noite ainda a mantinha acordada e que precisava colocar algumas coisas em ordem antes de conseguir descansar. Ela me levou até o escritório dela, um lugar onde eu quase nunca tinha entrado quando era criança. O ambiente tinha cheiro de livros antigos e madeira de cedro. Ela se sentou atrás da enorme mesa de mogno e puxou uma pasta de couro. Meu testamento, disse ela. Sentei na cadeira em frente à mesa, ainda me sentindo como uma intrusa naquele lugar. Vó, você não precisa falar sobre isso. Você vai viver para sempre. Ela soltou uma pequena risada. Tenho 82 anos, Clara. E a noite de hoje provavelmente tirou alguns anos da minha vida. Precisamos ser realistas. Ela abriu a pasta. Vi várias anotações feitas em vermelho nas páginas. Durante anos, explicou ela, esse documento dividia tudo em 3 partes. Uma para seu pai, uma para Tyler e uma para você. Partes iguais. Ela levantou os olhos para mim. Eu achei que isso fosse justo. Pensei que, tratando todos da mesma maneira, eles também aprenderiam a agir com justiça. Foi generoso da sua parte, falei. Foi ingênuo, ela corrigiu. Ela respirou fundo. A noite de hoje me mostrou a verdade. Se eu deixar este lote para seu pai, ele vai hipotecar tudo para pagar as dívidas do Tyler. Ela virou outra página. Se eu deixar para Tyler, ele vende em menos de um mês e gasta todo o dinheiro com coisas inúteis. Depois olhou diretamente para mim. E se eu deixar apenas uma parte para você, eles vão pressionar você até conseguir tirar essa parte das suas mãos. Vão fazer você vender sua participação. Eu sabia que ela estava certa. Minha vida inteira tinha sido assim. Eles sempre encontravam uma maneira de me fazer desistir. Nunca permitiriam que eu fosse tratada como uma verdadeira parceira. Vovó Mary pegou uma caneta e riscou uma grande parte do documento com um traço firme. Vou ligar para meu advogado logo pela manhã, disse ela. Mas estou contando isso agora porque não quero mais segredos entre nós. Então ela olhou diretamente nos meus olhos. Vou deixar tudo para você, Clara. Fiquei sem reação. O Lakeside Lodge. Os 50 acres de terra. Minha carteira de investimentos. Minhas contas de poupança. Tudo. Minha boca se abriu de surpresa. Vó, não. Você não pode fazer isso. Minha voz falhou. Isso vale milhões de dólares. Balancei a cabeça. Eles vão me odiar. Vão dizer que eu manipulei você. Deixe que falem, ela respondeu firmemente.
Eles já não gostam de você, Clara. Eles não suportam você porque sua presença revela os erros deles. Dar dinheiro para eles nunca faria com que te amassem. Apenas daria mais recursos para continuarem machucando você. Mas é muita coisa, falei, ainda tentando entender. Eu não mereço tudo isso. Você é a única pessoa que merece. Vovó Mary bateu a mão sobre a mesa. Quem construiu uma empresa do zero? Você. Quem paga as próprias contas? Você. Quem criou aquele menino maravilhoso sem ajuda? Você. Ela apontou a caneta para mim. Quem voltou para cá hoje, mesmo depois de ser humilhada, apenas porque sua avó pediu? Você. Ela fez uma pausa. Este Lodge não é apenas uma casa, Clara. É um negócio. E todo negócio precisa de alguém capaz de administrá-lo. Este lugar precisa de alguém que saiba trabalhar, continuou vovó Mary. Sua mãe tratava este lugar como um palco para alimentar o próprio ego. Seu pai tratava como se fosse uma máquina de dinheiro. Mas você? Ela apontou para mim. Você vai cuidar dele como uma casa e como um negócio. Mãe disse. Hesitei. Minha voz ficou mais baixa. Minha mãe disse que eu sou apenas a Clara. Que eu não sou ninguém. A expressão da minha avó ficou mais suave. Ela se inclinou sobre a mesa e segurou minha mão. Ela usou apenas Clara como uma forma de te diminuir, sussurrou vovó Mary. Mas ela estava errada. Ela apertou meus dedos com carinho. Você é a Clara. Você é a pessoa que manteve tudo de pé. Você é a única que realmente agiu como família. Ser apenas Clara é a melhor coisa que você poderia ser. Ela fechou a pasta de couro com firmeza. Está decidido. Você será a herdeira. Ela fez uma pequena pausa. Agora eu tenho uma condição. Qualquer uma, respondi. Você precisa se mudar para cá. Fiquei surpresa. Eu estou velha demais para continuar morando sozinha nesta casa enorme, explicou ela. E me recuso a dividir meu lar com eles novamente. Ela olhou para mim com um sorriso cansado. Eu quero você e Benjamin aqui. Quero ouvir passos correndo pelos corredores. Quero sentir o cheiro da sua comida vindo da cozinha. Quero que este lugar volte a ter vida. Meus olhos se encheram de lágrimas. Passei a vida inteira olhando para aquela casa de fora, desejando sentir que pertencia àquele lugar. E agora a mulher que havia construído tudo aquilo estava me entregando as chaves. Sim, respondi limpando o rosto. Sim, vó. Nós vamos nos mudar amanhã. Ela sorriu. Era um sorriso verdadeiro, embora cansado. Ótimo. Agora me ajude a levantar. Já passou da meia-noite. Ela segurou minha mão. Feliz Natal, Clara. Feliz Natal, vó. O cheiro de pinheiro e alho assado preenchia o ar. Era novamente véspera de Natal. Eu estava no centro do salão principal do Lakeside Lodge, ajustando um arranjo de flores feito com folhas de azevinho e rosas brancas. O lugar parecia completamente diferente de um ano atrás. As cortinas pesadas escuras tinham desaparecido, substituídas por tecidos leves que deixavam a luz do inverno entrar. Aquela atmosfera fria e arrogante havia sumido. Agora o lodge parecia acolhedor. Parecia um lar. Mãe? Benjamin veio correndo pelo chão brilhante do salão, deslizando com as meias nos pés. Ele tinha 7 anos agora. Estava mais alto, tinha perdido um dos dentes da frente e carregava um enorme biscoito de gengibre nas mãos. A vovó deixou eu colocar as balinhas de goma nele, ele disse animado. Olha como ficou bonito. Eu ri e limpei um pouco de farinha que estava no nariz dele. Está uma obra-prima. Onde está a vovó? Na cozinha, dando ordens para o chefe. A voz veio atrás de mim. Eu me virei e vi John sorrindo. John era o novo responsável pela manutenção dos jardins e da propriedade, alguém que eu tinha contratado 6 meses antes. Ele era gentil, tranquilo e forte. E, diferente das pessoas que fizeram parte do meu passado, ele realmente me escutava. Nós estávamos namorando há 3 meses. Era algo tranquilo. Sem pressão.
sem jogos. E, pela primeira vez em muito tempo, era algo saudável. Ela disse ao chefe que o molho precisava ter mais alma. John contou rindo enquanto me entregava uma caneca de cidra quente. Isso parece exatamente algo que ela diria, respondi sorrindo. Olhei ao redor do salão. Em 1 hora, as portas seriam abertas. Mas aquela não era mais uma festa exclusiva para pessoas tentando parecer importantes. Eu tinha transformado a antiga celebração de Natal do Lodge em uma grande gala beneficente da comunidade. Naquela noite, arrecadaríamos dinheiro para o abrigo infantil da cidade. O limite de pessoas agora era definido pelas normas de segurança, não pelo status ou pela importância de alguém. Todos eram bem-vindos. Caminhei até a janela e fiquei olhando a neve cair do lado de fora. Muita coisa tinha mudado em apenas 365 dias. A expulsão dos meus pais realmente aconteceu. Durante algumas semanas, eles tentaram lutar contra a decisão. Mandaram mensagens furiosas, ameaçaram entrar com processos e disseram que eu estava destruindo a família. Mas o advogado da vovó Mary não deixou espaço para manipulações. Quando meus pais perceberam que a fonte de dinheiro tinha acabado de verdade, desistiram. Agora eles moravam em um apartamento pequeno de 2 quartos perto da cidade. Pelo que minha prima Sarah me contou, a convivência entre eles não era nada tranquila. Passavam os dias discutindo sobre dinheiro e culpando um ao outro pela perda da herança. De vez em quando, eles tentavam me ligar. Mas quase sempre era quando precisavam de alguma coisa. Eu aprendi a não atender. Tyler estava em uma situação ainda mais difícil. A polícia investigou o recibo da casa de penhores e ele acabou sendo acusado pelo roubo da prata da família. Como era a primeira vez que respondia por algo assim e vovó Mary não queria vê-lo destruindo completamente a própria vida, ela pediu que a pena fosse substituída por liberdade condicional e pagamento da dívida. Agora ele trabalhava em um lava-rápido. Metade do salário dele era descontada todos os meses para devolver o valor da prata para minha avó. Ele odiava aquela situação. Odiava a mim. Mas, pela primeira vez, ele estava enfrentando as consequências das próprias escolhas. E talvez essa fosse a coisa mais saudável que poderia ter acontecido com ele. Quanto a mim, eu estava cansada. Mas era um cansaço diferente. Era um cansaço que vinha de construir algo que realmente era meu. Administrar o Lodge exigia muito trabalho. Eu acordava às 5 da manhã na maioria dos dias. Cuidava das reservas, dos funcionários, das reformas e de cada detalhe da propriedade. Mas cada centavo que eu recebia era conquistado de forma honesta. Cada decisão era minha. Eu não era mais uma sombra. Não era mais a filha esquecida. Eu era a dona daquele lugar. Eu estava me tornando a nova guardiã daquela história. Vovó Mary entrou no salão principal apoiada em sua bengala, mas com uma energia que eu não via nela no ano anterior. Ela usava um vestido vermelho de veludo, exatamente da mesma cor do vestido que eu usava naquela noite em que fui rejeitada na porta. Está tudo perfeito, Clara, disse ela, observando a decoração. Aprendi com a melhor, respondi sorrindo. Ela veio até mim e ficou ao meu lado perto da janela. Juntas, olhamos para a entrada do lodge. Naquele momento, a estrada estava vazia. Mas em pouco tempo estaria cheia de amigos, vizinhos e pessoas que realmente queriam estar ali. Você sente falta deles? Vovó Mary perguntou baixinho. Parei para pensar. Pensei na ansiedade que eu sentia toda vez que entrava naquela estrada. Pensei em quantas vezes busquei desesperadamente a aprovação dos meus pais. Pensei no frio daquela noite, quando minha mãe fechou a porta na minha frente. Eu sinto falta da ideia que eu tinha deles, respondi. Eu sinto falta dos pais que eu gostaria que eles fossem. Fiz uma pausa. Mas não sinto falta de quem eles realmente são. Não sinto falta da dor. Ótimo, disse vovó Mary. A paz vale muito mais do que fingir que tudo está bem. Nesse momento, Benjamin passou correndo por nós, perseguindo John enquanto os dois riam. A gargalhada dele ecoou pelo grande salão. E eu percebi algo. Aquela casa já não era mais um lugar cheio de segredos, mágoas e uma prata roubada escondida em algum canto. Era um lar. Pronta para abrir as portas? Perguntou vovó Mary. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti segura.
forte. No controle da minha própria vida. Sim, respondi. Deixe todos entrarem. Aquela noite na varanda mudou tudo para mim. Mas não foi porque eu herdei um lodge. Foi porque finalmente parei de implorar para entrar. Durante 30 anos, fiquei do lado de fora do coração da minha própria família, pedindo para ser aceita. Eu acreditava que, se tentasse mais, se levasse presentes melhores, se fosse mais inteligente, mais bonita ou mais bem-sucedida, eles finalmente abririam a porta e diriam: "Bem-vinda para casa, Clara." Mas a porta nunca esteve fechada porque eu não era digna. Ela estava fechada porque as pessoas do outro lado estavam quebradas. E eu sei que existem pessoas lendo isso agora que também estão paradas em algum lugar frio, esperando uma porta se abrir. Talvez não tenha sido uma véspera de Natal. Talvez tenha sido um aniversário que esqueceram. Talvez tenha sido um casamento para o qual você nunca recebeu convite. Ou talvez tenha sido apenas uma ligação em uma terça-feira qualquer, onde fizeram você se sentir pequeno, insignificante, como se você não importasse. E agora você está parado do lado de fora dessa porta, sentindo frio por dentro e por fora, tentando entender o que há de errado com você. Você se pergunta o que precisa mudar para finalmente ser amado. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você não pode mudar a capacidade que outra pessoa tem de amar. Se alguém não consegue abrir espaço para você, não significa que você é demais. Significa que o mundo daquela pessoa é pequeno demais para reconhecer o seu valor. Minha mãe falou sobre um limite de capacidade naquela noite. Ela mentiu sobre o espaço do lugar, mas acabou revelando uma verdade sobre ela mesma. Ela não tinha capacidade de amar uma filha que ela não conseguia controlar. Ela não tinha capacidade de reconhecer o valor de alguém que não alimentava o orgulho dela. Pare de ficar congelando diante de portas que nunca tiveram a intenção de se abrir. Ir embora assusta. Virar as costas e caminhar sozinho pela neve parece impossível. Você acha que não vai conseguir suportar o frio. Mas consegue. Porque quando você se afasta de quem machuca você, começa a caminhar em direção às pessoas que vão ajudar você a se reconstruir. Você encontra suas próprias versões da vovó Mary. Encontra pessoas como o John. Encontra dentro de si a força para acender o próprio fogo. E existe uma coisa que eu aprendi. O fogo que você constrói sozinho aquece muito mais do que qualquer coisa que alguém tenha se recusado a oferecer. Você não é demais. Você não é o problema. Você apenas estava tentando encontrar abrigo na casa errada. Então pegue de volta a sua dignidade. Segure a mão de quem realmente ama você. Vire-se e continue caminhando. Quando você deixa pessoas tóxicas para trás, a única coisa que você perde é a dor. E tudo aquilo que você ganha pode ser uma vida inteira. Se essa história tocou você, ou se em algum momento você precisou se afastar de pessoas que amava para proteger a si mesmo, deixe seu like e se inscreva no canal. Conte nos comentários de onde você está assistindo. Eu leio cada mensagem. Você não está sozinho.